que eu falei com vocês que a gente ia começar uma série desse livro aqui, ó? 103 perguntas que as crianças fazem sobre o que é certo e o que é errado? Então, hoje vai a primeira pergunta do que as crianças fazem do que é certo e do que é errado, e a gente vai refletir sobre isso essa noite. Mais uma coisa que eu preciso falar com vocês. Se você quiser participar até o final do programa, você tem que lembrar, anotar aí os versículos que eu vou passar, tá? Nessa noite, tá? Lembra os versículos, anota aí com a mamãe, com o papai, para na hora que for a participação, a nossa interação, vocês têm que falar o versículo certinho, tá bom? Então presta atenção. A primeira pergunta desse livro que eu vou trazer para vocês hoje é o seguinte: é certo mentir de vez em quando? Será que é certo mentir de vez em quando? A Bíblia nos conta uma história. Momento Bíblia. Pegue a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Pegue a Bíblia, abre sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 3. Capítulo é o número maior e versículo é o número menor. Do versículo 16 ao 28, conta a história de duas mulheres. 1 Reis, vou repetir mais uma vez. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. Conta a história de duas mulheres que moravam numa mesma casa. Uma das mulheres, as duas estavam grávidas. Olha só, muita coincidência, né? As duas estavam grávidas esperando um neném. Uma das mulheres teve o seu nenenzinho e durante 3 dias ela deu de mamar para o neném. Essa história se passa na Bíblia, gente. Presta atenção. Não vou repetir mais o versículo não, tá? Então, durante 3 dias essa mãe cuidou do neném, dando de mamar para o neném. No terceiro dia de vida do neném, a outra mulher que morava na mesma casa, que também estava grávida, teve o filho dela. Durante a noite, quando estava todo mundo dormindo, a outra mulher que teve o neném, ela percebeu que o filhinho dela havia morrido. E como ela não queria ficar sem filho, sabe o que ela fez? Ela trocou os bebês, ela trocou o neném dela morto pelo neném vivo da outra. Ela fez isso. Quando chegou amanhã, a mãe que já estava amamentando o bebê há 3 dias, olhou para aquele bebê morto e falou: esse não é meu filho. Você trocou o meu filho com o seu. E ela falou: não, o meu filho é criança viva. Gente, começou uma discussão. Uma discussão tão feia que foi parar na mão do rei. Olha só que coisa. Foi parar na mão do rei Salomão. Vocês lembram quem era o rei Salomão? O rei Salomão foi o homem mais sábio. Ele era filho do rei Davi e da Batseba. Semana passada, do Quem é Meu Filho, teve gente que acertou. O que aconteceu? Quando elas chegaram lá, elas estavam batendo boca. A criança morta é seu filho. A criança viva é meu filho. O vivo é meu. Não, o vivo é meu. Me dá meu filho, eu quero meu filho. E isso tudo, e Salomão observando isso tudo, ele teve sabedoria de Deus para resolver a questão. Quem que está falando a verdade? Como saber quem está falando a verdade? Ou é uma ou é outra? E Deus deu um discernimento para Salomão naquele momento, que ele chamou os guardas do palácio e falou assim: vai lá, pega o bebê. Pegaram o bebezinho, recém-nascido, de poucos dias. O bebê devia ter 1 semaninha de vida. E aí, quando pegou o menininho, o rei falou assim: ó, pode pegar a espada e corta o neném pelo meio. Ah, meu Deus! Não, rei, não precisa me dar o neném, não. Pode dar o neném para outra mulher. Eu não quero, não. Pode dar, só deixa ele vivo, falou uma das mulheres. A outra mulher falou o seguinte: pode dividir ele no meio, não me importo de ficar com a metade do neném. Nesse momento, Salomão entendeu quem estava falando a verdade. Quem era a verdadeira mãe? A verdadeira mãe sempre protege o seu filho. E a verdadeira mãe
preferiu ficar sem o bebê a ver o filhinho dela morto. Nesse momento, Salomão fala, pode pegar o bebê e dar para a verdadeira mãe, porque quem está falando a verdade é quem quis proteger o bebê. Olha, eu sempre falo que a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus ensina na sua palavra que a gente deve falar a verdade. Abre a sua Bíblia agora, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Tchau, mas não sai daí não, tá? Efésios, capítulo 4, versículo 25. Diz assim, a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem gente, você conhece alguém que conta mentira? Tem gente que mente por qualquer coisa, né? Pegou a borracha do colega emprestado na sala de aula, não devolveu e tá ali jurando de pé junto que nem pegou a borracha do colega. Eu já passei por isso na escola. O colega pediu o lápis, não me devolver e falar que nem pegou o lápis. Isso é mentira, vocês sabiam disso? Vamos ver o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós devemos falar a verdade sempre. Sempre falar a verdade, porque Deus sempre fala a verdade. Quando eu era criança, um dia eu queria dançar a festa junina e eu fui para a escola e eu comecei a ensaiar a quadrilha. E minha mãe já tinha me ensinado que a gente não devia dançar mais quadrilha porque a gente é do Senhor. E quem é do Senhor não dança danças em homenagens a imagens. E eu não aceitava muito bem aquele direito. Eu tinha 7 anos só. E eu fiquei escondendo isso da minha mãe. Minha mãe, você não está participando do ensaio não, né, Andresa? Não, tô não, mãe. Não tô não. Um dia, quando eu cheguei em casa, a minha mãe olhou assim pra minha cara. Aquela cara de mãe. Que é aquela cara. Meu pai fala que é a cara assassina, quando a mãe faz assim, ó. A cara da mãe do Cris. Do Todo Mundo Odeia o Cris. A Rochelle. Minha mãe olhou pra minha cara, eu tinha 7 anos, criançada. Eu não esqueço disso até hoje. Minha mãe olhou pra mim e apontou pra parede. Olha o quadro. Naquela época se usava muito um quadro que tinha 2 caminhos. O caminho do céu e o caminho do inferno. E em cima tinha um olho que representava Deus olhando tudo. Gente, quando eu olhei aquilo, eu falei, ai meu Deus, como é que minha mãe descobriu? Eu não contei pra ninguém. Andressa, sua professora falou que você ia dançar quadrilha. É verdade? Andressa, olha o quadro. É verdade? Eu queria tanto dançar. Pois agora você não vai dançar mesmo, porque você está mentindo. Olha só o que a Bíblia fala. O pai da mentira é o diabo. E eu tinha me esquecido disso, gente. Então quer dizer que eu queria esconder da minha mãe achando que eu não estava mentindo. Ah, se eu esconder, ninguém vai saber. Mas eu estava mentindo para minha mãe. E a gente não deve mentir nem para a mãe, nem para o pai, nem para ninguém. A gente precisa assumir aquilo que a gente fala. E é isso que a palavra de Deus ensina, que a gente deve deixar a mentira para trás e falar somente a verdade. A mentira também nos causa problemas. Em geral, uma mentira leva a outra. Graças a Deus eu parei de mentir logo na hora, porque o olhar da minha mãe já dizia tudo, né? Não mente não, que não vai adiantar você mentir. Se você mentir, o negócio vai ficar pior pro seu lado. Ainda bem que eu obedeci logo, né? Porque o negócio já ficou feio pra mim, eu não pude brincar mais no play, não pude mais andar de bicicleta naqueles dias. Eu não lembro direito muito bem, não. Apanhar eu não apanhei, não, mas que eu levei um castigo, eu levei. É muito mais simples falar a verdade. Minha mãe sempre falou uma coisa, gente, quem fala a verdade não merece castigo. Viu o coleguinha fazendo uma coisa errada. O outro que tá levando a culpa, isso não é certo. Quem fez a coisa errada tem que assumir o que fez. É isso que a palavra de Deus ensina. É muito mais simples deixar a mentira e falar a verdade, a fim de não cair em contradição. Sabia que na polícia eles fazem isso? Eles fazem várias vezes perguntas para ver se as pessoas estão falando a verdade.
Ninguém quer cair na mão da polícia e ninguém quer cair na mão de Deus chamando a atenção, não é verdade? Então, gente, a dica de hoje é: fale a verdade. Fale sempre a verdade.